Olá, pessoal! Hoje a gente vai dar início aos nossos podcasts e convidamos uma pessoa muito especial, um especialista em imposto de renda da pessoa física, que vai ser o entrevistado de hoje. Convidamos o Evandro, que é sócio da Amaral Contabilidade. Fala um pouco sobre você. Então, eu sou contador formado pela Univille, atuo na área contábil há 27 anos aqui pela Amaral Contabilidade. Sou especializado também na área societária. E hoje nós vamos falar sobre imposto de renda. Tem bastante mudanças por aí, né? Tem. E o objetivo maior aqui é tirar a dúvida do pessoal, passar, na verdade, as dúvidas que o pessoal tem na hora que a gente faz a declaração. E nós vamos falar mais sobre essa parte aí. Não vou entrar muito em detalhes, mas são coisas mais básicas, mas que é importante todos saberem. Quando se faz a declaração, tudo que precisa e alguns termos, algumas coisas que realmente ele é relevante na hora de fazer a sua declaração de imposto de renda. Então, para começar, nós vamos perguntar sobre o prazo da entrega da declaração, né? Mudou alguma coisa? Não mudou mesmo? Então, o prazo agora, a gente já sabe que vai ficar fixo, porque até então tinha algumas mudanças ali, né? Então, ele começa agora dia 15 de março e vai até dia 31 de maio. Esse é o prazo oficial daqui para frente. E quem não entregar a declaração nesse prazo, o que pode acontecer? Bom, aqueles que têm os rendimentos, que a gente vai falar mais para frente, tá? Que é obrigado a fazer as declarações, todas aquelas situações condicionantes para a entrega da declaração, tem que fazer a declaração pelo seguinte, que senão o seu CPF ele vai sair da situação de regular para pendente de regularização. Isso também implica em algumas complicações financeiras, né? Como dificuldades de obter crédito no mercado, pode trancar algumas coisas assim na parte de conta de banco, não vai sair certidão negativa se você precisar. Tá? Então, qual seria a solução? Passou o prazo, você não fez e você é obrigado a fazer. Faz a declaração, mesmo que seja fora do prazo. Quando você faz a declaração, tá? Em 24 horas, a gente está observando que é bem rápido, em 24 horas, o seu CPF já passa de pendente de regularização para regular. Tá? É claro que se você faz uma declaração fora do prazo, vai gerar uma multa por entrega em atraso, que o valor é R$ 16774 ou 6574, R$ 165,74. E esse valor ainda pode variar, dependendo do valor do que você tenha a pagar de imposto por alto, até 20% do valor do imposto devido. Então, por isso que é importante já ir se organizando e fazer já de início para não ultrapassar o limite, né, o prazo limite. E esse ano teve bastante mudanças, né, na obrigatoriedade da entrega, né? Teve, inclusive, foi também novidade para nós, né? Porque essas mudanças foram publicadas agora no início de março, tá? Então, aquelas pessoas que tiveram seus rendimentos do ano passado, né? Rendimentos tributários, que era de R$ 28.559, passou para R$ 30.639,90, teve um pequeno aumento, isso no rendimento tributável. Já aqueles que tinham rendimento isento, que era de 40 mil, superior a 40 mil já tinha que fazer a declaração, agora passou para 200 mil. Tá? Outra questão também que precisa fazer imposto de renda, tá? Quando antes você tinha, se a soma dos seus bens ultrapassava 300 mil, você tinha que fazer a declaração. Esse também teve uma alteração que foi para 800 mil, então esse tem Alterou bastante, uma alteração bem relevante, né, de 300 para 800 mil. Isso foi tudo agora, sabe? Aí também quem aplicou em ações, bolsa de valores, rendas variáveis também é obrigado a fazer a declaração. Tem aqueles casos também que tem rendas rurais, não é tão a nossa região aqui, mas tem as pessoas que têm rendimentos rurais, né? Então acima de 53.199,50 já é obrigado a fazer a declaração também. E no caso das pessoas jurídicas que são MEI, como que funciona? Eles também são obrigados? Então assim, essa foi uma grande dúvida que o pessoal vinha, né, deixava de fazer e aí nós tivemos que orientar. Orientar dentro do prazo de declaração é tranquilo, é tudo muito fácil.
Agora, fazer orientação depois que já passou o prazo é um pouco complicado. Mas, assim, ó, em regra geral, como funciona o MEI? O MEI, se entender, é a pessoa física, ele é uma pessoa jurídica, porém, atrás tem a pessoa física que trabalha, é o titular, digamos assim, da declaração, a pessoa que está trabalhando. Então, tipo assim, ó, se você teve os rendimentos do MEI, tá? Uma parte ali, ele é isento, outra parte é tributável. Tem que saber separar isso aí. Por exemplo, no caso dos comércios e indústrias de carga, é 8%. Nos transportes de passageiros, é 16%. E na grande maioria, que são prestadores de serviço, esse percentual é interessante que ele sobe a 32%. Então, como você vai fazer? Mas eu tenho os meus rendimentos, de repente a pessoa até pode trabalhar, né, ter outro rendimento, mas tem o seu meio com um comprimento de atividade de renda, né? Ele vai fazer a declaração e lá vai colocar os rendimentos. Ele vai ter que apurar os rendimentos do MEI. Ou seja, pega o seu faturamento anual, desconta 32%, e esse já pode lançar lá na declaração de rendimentos isentos, com o CNPJ da sua empresa, do MEI. Tá? E o tributário, a parte tributária em cima disso aí, é a diferença. Né? Então, você, por exemplo, teve um faturamento de 50 mil no ano, você desconta os 32%, a diferença é tributável. Você ainda pode descontar despesas. Se você utiliza, por exemplo, deslocamento, combustível, as despesas que você obrigatoriamente tem que ter para poder exercer aquela atividade com o MEI, automaticamente essas despesas também podem ser descontadas ali. Tá? Aí o saldo é realmente tributável, onde você vai lançar em rendimentos recebidos de pessoa jurídica e vai usar o CNPJ de sua empresa. Por isso a importância do MEI também ter um controle financeiro rigoroso, né? Exatamente. Para saber exatamente quais são as despesas, né? Para calcular, né? O que aconselhamos é que tenha um livro caixa muito bem estruturado. Se você deixar lá, você tem como provar que realmente teve aquelas despesas, desde que as despesas sejam realmente orientadas ao objeto, né? Quer dizer, a atividade da sua empresa de MEI. E na declaração normal, assim, o que deve ser declarado? Bom, se você abriu a declaração, você seguir as fichas que estão ali, já fica bem mais fácil de fazer sua declaração. Seguindo ali a identificação, então você coloca tenta preencher todos os campos ali de identificação, declare os seus dependentes, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre dependentes e alimentos ali para frente, os rendimentos. Os rendimentos, se você trabalha na empresa, a empresa vai te fornecer um informe de rendimento que você vai lançar ali. Observar de lançar os rendimentos com aluguéis. Muitas vezes o pessoal esquece de colocar os rendimentos com aluguéis, é importante pôr também, certo? Lançar tudo que precisa ali. Atenção especial no lançamento dos bens, tá? Porque os bens você vai lançar lá da mesma forma que você negociou, com o preço que você adquiriu esse bem. Observar que também quem negociou com você vai estar lançando essas informações da aquisição dos bens. E lançar também as despesas, né? Todas as despesas que você pagou e vai ficar acompanhando ali o valor a restituir ou a pagar conforme que você vai lançar. E referente às despesas, assim, porque tem algumas despesas que entram na declaração, né, que são dedutíveis, e outras não. As pessoas confundem bastante, né? O que é dedutível, o que não é dedutível. O importante, cara, partir do princípio do seguinte, lançar o que de fato você tem comprovante na mão. Sim. Tá? Por exemplo, se durante o ano você pagou o plano de saúde, você vai ter aqueles informativos que o plano vai te mandar. Você revisou consultas médicas, consultas odontológicas, você guarda esses recibos, tá? Porque no recibo vai estar ali as informações da instituição que você está pagando ou do profissional, tipo um dentista. Você está pagando ali, vai estar no recibo o CPF dele. Ele vai estar declarando lá na declaração dele e automaticamente você vai estar declarando aqui. Essas informações têm que estar fechando. Algumas despesas elas são dedutíveis, outras não, mas você pode lançar sim todas, tipo gastos com instrução, tá? Do titular da declaração dos dependentes,
São dedutíveis plano de saúde, despesas médicas, odontológicas, tanto do titular como dos dependentes que você pode estar lançando. O que não pode é lançar despesa de alimentando, que a gente vai explicar para frente também. Tá? Outras despesas, como administração de um imóvel, por exemplo, se você tem um imóvel locado, tem administração, um percentual de administração da imobiliária, você pode lançar, mas nesse caso não é dedutível. Né? Mas é uma informação que está lá, que é interessante pôr também. E no caso, por exemplo, fui no médico no ano passado e eu paguei através do Pix. Esse comprovante serve para colocar na declaração? Ó, se você tiver o comprovante, serve. Tá? Você pode pagar por Pix. Hoje é muito comum o pagamento do Pix. Você pagou, você exige de quem está recebendo o comprovante. Porque, sim, o comprovante na mão, por quê? Porque se cair na malha fina, que a gente também vai falar para frente aí, na malha fiscal, você tem como se resguardar apresentando o comprovante. Hoje é tudo por meio digital, digital e processo que é feito por meio digital dentro na Receita Federal, no ECAC da Receita. Então, você tendo o comprovante, digitaliza, faz o processo e manda para eles lá. Tá? Por isso que é importante ter a documentação em mãos. Tá. E, no caso do dependente, ele também é descontado ali na declaração, né? E o alimentando? Tá, eu vou explicar a diferença entre dependente e alimentando, porque também é uma questão que também causa bastante dúvida. Tá? E se você não tomar certa atenção, você pode estar fazendo sua declaração de forma errada e vai cair na malha fiscal. Quando você cai na malha fiscal, diante dessa circunstância, e não saber separar o dependente do alimentando é um pouco mais complicado de resolver. Vou dar um exemplo. O dependente é aquela pessoa, pode ser o filho, a esposa, a mãe, o avô, ou uma pessoa que realmente dependa de você, que você tenha a tutela dessa pessoa. E, em regra geral, a gente diz o seguinte, que a pessoa está sob o seu teto, mora com você. Esse é o dependente. O alimentando já não, ele não reside com você. Um exemplo bem clássico, o casal, por qualquer motivo, se separou, as crianças, os filhos ficaram com a mãe. Essas crianças, eles são dependentes da mãe. Agora, eles estão alimentando do pai, porque ele vai estar pagando uma pensão. Na declaração da mãe, ela vai declarar eles como dependentes. Na declaração do pai, essas crianças entrarão como alimentando, onde ele vai colocar os valores que ele pagou, que são dedutíveis, de pensão, a título de pensão alimentícia. Essa é a grande diferença. No caso, a mãe tem que declarar também esse recebimento? Então, se você declarar, vai fazer sua declaração, colocou seus dependentes, que já acaba batendo ali de deduções, né? Lançou dependente, é obrigado a lançar o rendimento do dependente. Então, tem que ser observado. Houve muitos casos que veio para nós que estava em malha fiscal, a gente foi ver, né? Foi lançado o dependente, mas não foi lançado o rendimento dependente. Tá? Tipo assim, um exemplo. O filho, né, ou a filha, está lá com seus 16, 17 anos, começou na vida profissional e ele sempre vinha na declaração dos pais como dependente. Aquele ano, tá, ele começou a trabalhar. Tá? Se não observar, você vai continuar deixando ele na sua declaração e esqueceu dos rendimentos. Tá? Aí vai cair na malha, você vai ter que fazer uma retificação ou provar, né, os rendimentos, mas aí tem uma grande questão. Por isso que é interessante você observar isso de início. Por quê? Depois do prazo que termina, depois que encerrar o prazo da declaração, que é 31 de maio, se você fez a declaração como completa, na retificadora você só pode usar o modelo completo. Tá? É bom falar um pouquinho sobre essa diferença aí da simplificada. Vamos falar também. Já se é simplificada, você já não pode mudar depois para completa. Então, se você colocou seu dependente para se apropriar de deduções do plano de saúde ou gastos com instrução com o colégio, né? Você fez, achou mais interessante, porque também hoje a simplificada, já entrando na simplificada completa, a simplificada já tem desconto simplificado direto de 20% sobre o valor, né? E é limitada até 16 mil e alguma coisa.
coisa, 16.754, mas você achou interessante fazer a completa, tá? Se apropriar dessas deduções que são totalmente ilegais, ok? Só que você não observou que o seu dependente tinha rendimento, você colocou ele. E lá na frente passou o prazo, geralmente isso é visto um pouco mais para frente, né? Então, caiu na malha, você vai ter que fazer, de princípio, o primeiro passo é fazer a retificadora. Essa retificadora, você vai voltar lá na declaração e incluir, tem duas opções, ou você tira o dependente, ou você inclui os rendimentos do dependente. Tá? Aí a questão, muitas vezes quando você faz isso, você está, de repente, essa declaração, o valor a restituir fica menor, ou a pagar maior, do que a simplificada se você fosse feito lá no início, já visto esse detalhe. Tá? Então, por isso tem essa diferença entre completa e simplificada. Daí entra a parte de procurar um profissional que seja habilitado para fazer, né, a declaração, porque ele já vai, né, fazer todos esses cálculos, essa análise, né, que é mais vantajoso para o cliente, né? E qual que é o responsável, o profissional que é habilitado para fazer a declaração? Então, é assim, ó, a declaração de imposto de renda não é algo simples, tá? A gente tem que entender dessa forma, tá? Tem que ser alguém que entenda a legislação. Tudo que está, quando você abre o programa do imposto de renda, tudo que está ali, existe toda uma legislação, regras, regulamentos e normativas que estão por trás ali, formalizando todas aquelas situações ali, né? E as alíquotas, percentuais de desconto e tudo mais. Então, o profissional capacitado para fazer esse tipo de declaração é o contador, tá? O contador, ele, além de fazer a declaração, hoje, esse profissional ele vai estar acompanhando essa declaração durante o período, porque tem o período de declaração, tem o período pós-declaração, que é um período de análise. Tá? Hoje existem sistemas para fazer isso aí, sistemas automáticos, de forma automatizada, para ficar acompanhando e fornecendo essa informação ao contador. Então, ele faz esse pós-declaração, digamos assim, acompanhando, mesmo que o cliente tenha a restituir ou a pagar. Então, na verdade, é todo um cuidado especial e o mais importante de tudo num profissional de contador que é capacitado para isso, é que ele tem os seus controles de informação da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Então, todas as suas informações, as informações dos contribuintes, que são da Receita e dos seus clientes, como contador, eles ficam muito bem guardados dentro de todos esses dispositivos de segurança que rege a Lei de Proteção de Dados. Quando se faz uma declaração, só para complementar, quando se faz uma declaração, de repente você faz em casa, né? Isso pode correr o risco de essas informações não ficar totalmente guardadas, né? A outra pessoa pode entrar no seu computador e olhar e tal, né? Então é uma coisa que não é bem segura. Então, diante disso, entendemos que o contador é um profissional capacitado para fazer esse tipo de declaração. Tá? Se fosse algo mais simples de fazer, claro que seria interessante que todo cidadão tivesse condições de fazer sua própria declaração. Perfeito. E hoje, como que funciona a sistemática do programa de ajuste anual da declaração? Então, a declaração nada mais quando a gente fala, existe uma sistemática por trás da declaração de imposto de renda. Né? Por isso que, se a gente observar, não é só a declaração, na verdade, ele é um ajuste anual. Tá? Todas as informações, todos os rendimentos, todas as despesas que você teve, que são dedutíveis durante o ano que você trabalhou numa empresa, ou mesmo você teve rendimentos de aluguéis, outros rendimentos tributários ou não, eles são imputados pela Receita Federal e é feita esse ajuste anual, onde lá será entendido se você, além do que você já pagou, vai pagar um pouco mais de imposto de renda, ou se o que você pagou já foi compatível, tá? Quando de repente você faz uma declaração simplificada, já tem um desconto simplificado, tá? E se você tem a restituído, então seria mais um ajuste, certo?
Por isso que é bom, assim, sempre contar com um profissional habilitado, né? Ele vai fazer certinho essa parte. Exatamente. E falando em cair na malha fina, né? Como que funciona essas informações da malha fina? O que a gente pode fazer para evitar cair na malha fina? Tá. A malha fina nada mais é que a confrontação dessas informações. Tá? Então, quando você vai fazer sua declaração, por isso que lá a gente falou que é interessante ter os comprovantes na mão, tá? Porque nada mais é malha fina que a confrontação de informações que a fonte pagadora, a empresa que você trabalha, ela informou a Receita Federal através de declarações. A Receita Federal já está, por exemplo, nós estamos agora em março, vamos começar a declaração de pessoa física. Essas informações que as fontes pagadoras, as empresas já mandaram, já estão na Receita. Você vai fazer sua declaração que fique compatível com as informações que está lá, não pode ter diferença. A mesma coisa quando você lança uma despesa de plano de saúde. A operadora de plano de saúde já mandou para a Receita que recebeu do seu CPF, de você como titular e dos seus dependentes. Essas confrontações vão estar na sua declaração. Então, se você declarar e por qualquer motivo não prestou atenção, houve um erro, um equívoco, ou você não está com comprovante, e teve diferença do que as fontes pagadoras informaram e que você informou, a Receita vai primeiro, malha fina, notificar você. E esse acompanhamento da malha fina, o contador também faz, né? Esse acompanhamento pós-declaração, para ver até se o contribuinte caiu na malha fina. Exatamente. Então, esse é o grande diferencial de um profissional capacitado para fazer uma declaração de imposto de renda. Ele vai fazer o pós-declaração, que é todo esse acompanhamento para evitar que a pessoa física receba notificação. Cai na malha fina, só fica sabendo bem depois. Vai saber depois. E uma coisa a se entender e deixar bem claro, tá? Independente se você faz sua declaração, se um contador faz sua declaração, para a Receita Federal, a responsabilidade para a Receita, quem está declarando é o próprio titular, é o seu CPF que vai lá. Então, por isso que é interessante você que tem apoio de um profissional, se tiver qualquer divergência, antes mesmo de você receber uma notificação, o contador vai estar sabendo já lidar com a situação. E dependendo do caso, já consegue resolver por lá mesmo, diretamente, com os processos digitais, através do dossiê digital junto à Receita Federal. E referente ao imposto a pagar, qual que é as formas de pagamento hoje? Mudou alguma coisa? Então, a forma de pagamento, existem duas formas de pagar o imposto. O imposto devido. Ele pode ser pago em cota única ou pode ser parcelado. Em cota única, o vencimento também pode ser débito automático ou você pode já emitir a guia para fazer o pagamento. Geralmente, 90% dos casos, já coloca tudo em débito automático, programa em débito automático. Mais fácil, né? Daí não tem perigo de esquecer. Exatamente. E por segurança também, né? Então, uma das formas é em cota única. O vencimento é no último dia de declaração, do prazo de declaração, que é 31 de maio. Ou você pode parcelar até 8 vezes, sendo que a primeira parcela vence dia 31 de maio e as outras vai vencer sempre no final dos meses posteriores, até encerrar ali. E ela pode ser parcelada até 8 vezes. Só que daí se parcelar vai ter juros, né? Existe a correção. Existe uma correção acima. Selic, né? Existe uma correção a partir da segunda cota, porque a primeira vai vencer no mesmo período, né, que é o pagamento em cota única. Certo. E para a gente finalizar, então, qual conselho que você daria, né, como contador, aos que vão precisar fazer a declaração esse ano? Bom, na verdade é um resumo do que a gente já passou aqui, né? Então, procurar um profissional capacitado, ele vai entender tudo como funciona a parte de legislação, vai poder atender você, vai fazer sua declaração com segurança, vai indicar os caminhos que é certo você seguir. Tá? Hoje, quando se faz uma declaração, é bem diferente de antes, que você teria que fazer duas declarações, uma completa e uma simplificada, para ver o que é mais interessante. Hoje, o próprio sistema, né, algum tempo para cá, já
o próprio sistema já informa ali o que é mais interessante, ele vai evoluindo os valores a pagar ou a restituir conforme você vai abastecendo sua declaração. E o contador é o profissional que ele já entende, ele só envia ali os informativos, ele já sabe ali como é que vai ficar a sua declaração. E também assim, ó, declare todos os seus bens, tá? O contador é o profissional que ele vai estar acompanhando, ver ali os lançamentos, informar todos os bens. Muitas vezes a gente pensa assim, mas eu não lancei a declaração do ano anterior, o meu automóvel, ou o meu imóvel. Meu imóvel porque eu comprei ele parcelado, ou o meu carro que ele está financiado. O contador ele já sabe, ele vai estar orientando como que deve ser feito. Ele vai estar fazendo essa declaração. Mesmo que se o bem não é totalmente seu, mas uma parte desse bem é seu. Então vai ser declarado ali que foi adquirido um automóvel com as características tal, lançar ali renovão, placa e tudo mais, a forma que ele foi adquirido, porque quem vendeu para você também está fazendo a declaração do outro lado, declarando o seu CPF que você comprou daquelas mesmas formas que foi negociado. Então, já é feito dessa forma. A grande segurança na proteção desses dados, que fica tudo muito bem armazenado para evitar que se disperse esses dados, né? E se você precisar, tem os backups dessas declarações. O contador ele vai estar orientando que essas informações são imprescindíveis, principalmente para a evolução do seu patrimônio. Quando você lança seus bens, você está fazendo a evolução patrimonial. Quando você lança seus rendimentos, os aluguéis, tudo que você tem como comprovar a terceiros uma comprovação oficial, que é o imposto de renda, que você de fato teve aqueles rendimentos, que de fato você tem um patrimônio fundamentado sobre o rendimento que você teve. Tá? Outra coisa que é muito importante é em sucessão. Tá? A pessoa trabalhou uma vida inteira, teve os seus bens, tá, com sua declaração, foi feito tudo de forma certinha ali. Então, quando amanhã ou depois a sucessão desses bens para os seus filhos, se tiver tudo certo na sua declaração de imposto de renda, é muito mais prático, porque vai ter informações para trabalhar, não vai ficar faltando informações. Essas informações são oficiais da Receita Federal, então automaticamente no cartório, por uma transição, por uma concessão, seria muito mais fácil, né, a cessão de bens a herdeiros. Então, eu acho que era isso, né, que as informações mais, assim, relevantes, né, que a gente queria passar para vocês. E vamos encerrando aqui, nos colocamos à disposição, caso vocês queiram fazer a declaração conosco, só entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que está aqui abaixo. Tchau, tchau. Tchau.